Convido à mesa o coordenador técnico-científico da Escola Judicial, desembargador Vanderlei Godoy Júnior. E para proferir a palestra Ameaças à Independência e à Segurança dos Magistrados, convido o excelentíssimo juiz José Carlos Kilzer. Senhoras e senhores, muito bom dia. Retornando às atividades desta manhã, a última palestra. Eu vou apresentar o currículo do Dr. José Carlos Kilzer. Juiz titular da Vara do Trabalho de Palhoça, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, multipresidente da Associação dos Magistrados do Trabalho, Conselho Pedagógico da nossa escola, autor do livro A Contribuição dos Princípios para a Efetividade do Processo de Execução na Justiça do Trabalho no Brasil pela LTR, coautor da obra Direito do Trabalho Efetivo pela mesma editora, autor de artigos jurídicos publicados em revistas especializadas. Eu já passo imediatamente a palavra para o Dr. José Carlos, em razão do adiantar da hora. Bom dia para quem não dei bom dia ainda. Vou ser rápido. Eu gostaria de agradecer ao desembargador Basilone por ter me convidado. Achei interessante o título que ele me deu para falar, né? Se eu poderia falar sobre esse título. No início, eu pensei em fazer um apanhado do que nós temos de normativos no CSJT, aqui no tribunal, sobre a matéria, mas eu acho que isso aí não acrescenta nada a ninguém, porque quem quiser pode pesquisar. Tem resoluções do CNJ e agora, recentemente, foi publicado um ato pela presidência, eu vou falar um pouquinho sobre esse nosso ato, né? Então, eu vou falar mais em percepções que eu tenho sobre o tema e algumas sugestões, né? Para começar, eu participei de um congresso da AMB em maio, em Foz do Iguaçu, onde o ministro Alexandre de Moraes proferiu uma palestra sobre segurança dos magistrados, né? A ideia que eles estão tendo lá, ele falou mais na área penal, né, da questão da segurança dos magistrados que atuam na área penal, que é muito séria, todo mundo deve ter conhecimento né, que eles têm muitos magistrados com acompanhamento de escolta e coisas assim, que não é a nossa realidade ainda, né? Então, o que eles estão pensando na área penal é criação de varas regionais, não mais localizadas por uma jurisdição local, uma jurisdição mais ampliada, pela percepção de que os crimes hoje eles não são mais localizados. O crime organizado, quando ele está, né, ele tem ramificações em vários municípios e, às vezes, no país todo, né? Então, além da ampliação da extensão territorial para essas competências, eles também estão pensando em criar juízes, ou melhor, tirar a individuação de um juiz, botar colegiados nessas varas, para não pessoalizar as decisões. Porque daí não fica, vamos dizer, todo o peso, né, da pressão em cima de um juiz, de um indivíduo, e fica no colegiado, seria como nos tribunais, né? Isso me fez lembrar de um caso que aconteceu em Palhoça. A Ana, há muito tempo, desde a criação da vara, em 2003, é a substituta, ela trabalha comigo. E, há alguns anos atrás, a gente teve um processo lá que deu muito trabalho, veio de São José, o Jone e o Adailton, então aí devem atuar nesse processo, deve lá. Não, trabalharam direitinho, né? Trabalharam direitinho. Só que, para nós, toda a fase de conhecimento foi feita por eles. Ele veio para nós na fase de execução, já com uma autorização de uma venda direta, de um bem de valor expressivo, e a execução reunia todos os processos, era uma execução única, com mais de 160 reclamantes.
Isso aí era um processo que toda hora saía no jornalzinho de Palhoça, o sindicato envolvido, mais de 20 advogados na parte ativa, terceiros interessados. Era uma romaria de advogados atrás de mim e atrás da Ana, né? Então, cada um com seus interesses e ver... Porque eles trabalham, a gente sabe, né? Eles trabalham para ver com um juiz se eles conseguem uma saída e ficam tentando com os 2 juízes, né? O que nós decidimos? Passamos a atuar em conjunto nesse processo. Fizemos audiência juntos, né? Assinamos várias decisões juntos. Passamos a dar uma direção conjunta, os juízes, né? Deram essa linha, né? Isso aí acabou, né, toda essa romaria de advogados, porque o pessoal começou a ver que a gente tinha uma linha de atuação, né? E esse é um problema de segurança, às vezes, que a gente não se dá conta, né? A gente fica dando decisões individuais e, muitas vezes, em sentidos opostas, e isso pode botar em xeque, botar em perigo a segurança de algum colega. Então, acho que nós temos que começar a pensar, a ver os processos que nós temos na nossa unidade e começar a tentar atuar em conjunto e conversar e ter uma linha de atuação e um apoiar o outro, para não pessoalizar essas decisões. Porque eles jogam muito um juiz contra o outro e a gente não se dá conta. Então, processos que são sensíveis, né? A gente passou a ter essa atitude, né? Isso aí me chamou a atenção com a palestra do Alexandre de Moraes. Eles também estão pensando isso na área penal, né? Para não pessoalizar decisões, que isso aí realmente afeta a segurança do magistrado, né? Então, ele falou sobre a questão da segurança, que muitos magistrados têm proteção com escolta. Mas ele disse que isso aí é uma proteção reativa. A gente tem que ter atitudes de prevenção, né, que seriam essas atitudes de prevenção. E uma sugestão que ele deu, e também a nossa portaria aqui interna dá, é quem que se sente ameaçado mudar rotinas diárias, principalmente trajetos. Seria a primeira atitude a ser tomada. Não ficar fazendo sempre as mesmas coisas, e especialmente o trajeto, né? E também à noite, que é mais perigoso, é a atividade noturna, e inclusive estender trabalho noturno na vara, isso aí seria um fator de risco, né? Eu lembro que, quando eu trabalhava em Araranguá, né, eu cheguei a morar um tempo na praia como é que é o nome da... Não, a outra lá, Arroio do Silva, né? Eu aluguei um apartamento no verão, beleza, mas chegou inverno, comecei a ficar com medo. Era eu e um outro morador num prédio, né? Então, eu acabei saindo por causa da questão de segurança, né? Então, a gente acaba, às vezes, né, a gente acaba se expondo involuntariamente a situações de risco, né? Era físico, né? Não tem como, mas tem como tu seguir a linha de... Não, sabe? É uma boa ideia, né? Porque tendo os 2 juízes assinando você um despacho, acabou essa discussão, né? E, às vezes, a gente tem essa facilidade de conversar, né? Então, é uma boa ideia, né? Eu também acho que é o momento de falar da questão da estrutura do nosso tribunal na área de segurança, né? Nós temos começou ainda na época da questão da reestruturação de pessoal para a valorização do primeiro grau. Quem acompanhou muito foi o Ricardo Koch, e eu aproveito para, de público,
dizer que foi um grande, né, foi uma peça fundamental naquela equipe lá para a gente ter conseguido aquelas transformações ali na época que começou com o Graça e continuou com a doutora Mari, né, porque é um colega que conhece a estrutura do tribunal, porque já foi servidor, né, e, na época, a gente tinha muitas resistências internas, né, de todos os lados, porque toda a reestruturação ela afeta pessoas, afeta um Estado, né, que vai ser mudado, e implica, muitas vezes, até em perda de funções, e a atuação do Ricardo foi muito importante naquela luta ali. Então, tem uma proposta de reorganização administrativa da área de segurança, mas ela é de 2016 e ela não tem andado, e justamente pelo problema que a presidente falou antes, é problema orçamentário, né? Todas essas propostas envolvem orçamento, né? E não tem orçamento disponível para esse tipo de alterações. Eu também fiz uma pesquisa, então os itens de segurança são variados, nem todas as varas têm os mesmos dispositivos de segurança. Uns têm câmeras de vigilância, que nem Palhoça tem, outros têm porta giratória, Palhoça tem, e no interior tem uns que têm vigilância, inclusive armada, mas daí é de prestadora de serviço, né? Alguns locais mais localizados. Nós temos um pouco mais de 50 seguranças no nosso quadro, e 20 deles já possuem porte de arma. Eles passaram por um curso, e então já temos 20 seguranças com porte de armas, e também tem 20 kits daquele dispositivo eletrônico incapacitante. Aí eu perguntei para a chefia ali de segurança quais foram os últimos casos com maior repercussão, envolvendo magistrados que dispensaram maior atenção deles. Eles relataram, por enquanto, só 2 casos assim, nos últimos anos que deram alguma preocupação e tiveram um acompanhamento mais de perto. Um foi em Lages, quando foi assassinado um advogado trabalhista, acho que vocês devem lembrar, faz uns 3 anos. Mais anos, então. Então, aquele caso foi preocupante, né? Eles acompanharam, monitoraram há algum tempo. E também, Luciano, o caso lá de Criciúma, né, que eles acompanham, coisa assim, pelo envolvimento que tem tudo, né? Então é um caso que ainda merece alguma atenção, né? Então seriam os 2 casos assim que eles mencionaram que merecem mais atenção. Então, no dia 5 de junho, agora, foi publicada a portaria Presi 162, que ela dispõe sobre o plano de proteção e assistência aos magistrados em situação de risco no âmbito do nosso tribunal. Conforme o artigo 4º da portaria, será considerado nessa situação o magistrado que for hostilizado vier a ser ameaçado no exercício ou em decorrência de suas funções. Quando isso acontecer, pela portaria, cabe ao próprio magistrado comunicar imediatamente à presidência, que daí vão ser tomadas as medidas né? Então, qualquer caso, claro, a Matra também pode ser comunicada, mas quem tem que ser procurado é a presidência, né? Que tem a comissão de segurança e que vai estudar e analisar o caso, e dependendo do caso, podem ser feitas algumas proteções, né? Pode ser dada proteção pela Polícia Judiciária, pelos agentes de segurança ou por outras forças policiais. Mas ali chama a atenção que são feitas algumas recomendações para as pessoas, né? Para nós, né? Nesse caso, se precisar de proteção, é necessário dar agenda para eles acompanhar, porque eles têm que saber também a agenda do magistrado que está ameaçado. Tem que se comprometer a atender às orientações que eles vão dar. Evitar trabalho noturno, né? E, principalmente, que eu acho principal, que é evitar divulgar informações para a imprensa e expor a imagem pessoal.
isso aí, gente, eu até brinquei com a Bea essa semana, que teve a questão de divulgação do evento ontem do trabalho infantil, que ela disse, já divulguei no Facebook, Instagram, e no Diabo 4, né? E eu perguntei, Orkut também? Então, vamos dizer, todo o pessoal de segurança fala, né, que esses MEIs aí são uma porta de entrada para comprometer a nossa segurança, porque ali a gente dá todo o nosso roteiro, expõe a família, então muito cuidado com esses tipos de divulgações, né, viagens, todas essas coisas, né. Isso aí volta e meia, outros profissionais falam sobre isso, né, mas não custa lembrar, né. Questão da independência, né? Então, eu já estava falando antes, né, a questão que envolve, às vezes, que a gente se coloca em risco, né? Mas a independência, ela também pode ser um problema de nos colocar em risco, que é a questão de... apesar de ser uma das prerrogativas mais caras nossas, mas muitas vezes a independência ela é ao extremo, vamos dizer, ela é a dificuldade de nós chegar a consensos, a dificuldade de nós ter uniformidade, pelo menos, de procedimentos, que isso aí também, involuntariamente, nós pode botar em risco, porque um juiz pode ser odiado, outro pode ser por causa de procedimentos. E isso aí é uma dificuldade, né? Então, involuntariamente, a gente pode colocar um colega em risco pelas divergências de procedimentos e, principalmente, se a gente revoga ou coisa assim, algum procedimento do colega. Acho que a gente tem que, nessa hora, ser, vamos dizer, solidários. A gente tem que pensar em nós como instituição, como corpo, né, do Poder Judiciário, e não expor colegas perante a sociedade, né? Falando também das limitações orçamentárias que já foram referidas pela nossa presidente, para mim é preocupante, né? E eu acho que não dá para dourar a pílula. Acho que é hora de nós cair na real. As notícias que a gente ouve, quando a gente vai atrás de maiores informações, que ano que vem é um ano que nós vamos voltar a sentir, todo mundo se lembra, no primeiro ano da gestão do Graça. Palhoça ficou 2 meses sem telefone. Nós estava assim, numa situação, né? Mas não ter dinheiro para pagar conta de telefone. E, pelo que eu fui informado, das áreas técnicas onde eu fui atrás de pedir informações, vai haver uma mudança muito grande ano que vem, que sempre havia no fim do ano aquele resto, aquela coisa... aí a gente se ajeita e tudo se resolve. Isso não tem mais, gente. E, além da inovação que vai ser, além da restrição, a informação que me deram que, no início do ano, eles vão repassar o orçamento para cada tribunal. TRT12, está aqui o dinheiro. Vocês administram isso aqui, se acabar isso aí, não tem de onde tirar, que não vai ter aquele... né? Então, a administração do orçamento passou a ser muito importante. Qualquer erro administrativo, pagamento, né, que não foi prioritário, depois não tem mais de onde tirar. E, pelas notícias que temos, o orçamento ele foi calculado exatamente sem muita margem, com a folha salarial, os encargos, o 13º e 1/3 de férias. Nem os 2/3, que nós temos 2 férias.
Além disso, ainda tem o problema que a gente às vezes não se dá conta, que tem as promoções e as substituições. Todas as férias de servidor com função, a gente vai outro, e aquele passa a ganhar a função daquele mês, e tem o servidor que está em férias também está ganhando. Então, tem uma série de despesas que às vezes a gente não se dá conta, que estão no orçamento e vai ter um limite orçamentário muito severo para esse tipo de conta. Então, talvez até esse ano assim se está tentando adiantar muitas coisas, porque já está previsto para que o ano que vem não vamos ter margem de manobra. Então, nós vamos ter que repensar muitas coisas, e ali esse programa inova, e eu acho que tem que ser focado nesse ponto, e a gente tem que começar a vencer as resistências para as mudanças, nós vamos ter que se reinventar. Ontem, quando estava saindo com a Vera para ir lá para a Assembleia, ela disse, a Vera falou, eu tento me reinventar, porque a gente ficou impressionado com a fala do Ricardo Koch, que sempre foi um entusiasta e ontem, assim, até eu também fiquei impactado, porque tu sempre era tinha uma esperança de coisas melhores, coisas assim, mas eu acho que a gente tem que ser realista. E isso aí talvez vai nos forçar a fazer mudanças além do que nós fizemos. Eu trabalhei muito com o Ricardo na questão da reestruturação do primeiro grau, e uma das coisas que foi feita, que eu achei impactante, e no início tinha muita resistência, era a unificação de 3 secretarias numa. O tribunal, para quem não conhece a estrutura, tinha 3 secretarias, 3 setores que faziam a mesma coisa, mas atendiam cada um para a sua turma. Foi criado isso aí implicou em redução de funções e de servidores, porque tinha gente fazendo a mesma coisa, agora, pensamos nós no primeiro grau. Tem sentido hoje ainda cada vara ter uma secretaria separada? Esse assunto ele foi discutido meio em paralelo numa reunião do Conselho de Representantes da ANAMATRA em março, quando eu substituí a Andréa, quando ela estava em licença médica. Aí eu fui numa reunião lá no representante da nossa Matra, e saiu esse assunto numa outra discussão, não era o tema da pauta. O que me impressionou é que vários colegas, presidentes de Amados, que falaram, não, que isso é um absurdo, temos que matar essa discussão na raiz, porque isso aí afeta a independência do juiz. Quando unificaram as 3 secretarias aí do tribunal, as resistências eram outras, era perda de função, era não sei, mas nenhum desembargador falou em afetar a independência, Eu não vejo a questão burocrática afetar a independência. Nós vamos poder julgar da mesma forma. Agora, eu pergunto para vocês, como é que nós... Eu estou quase me aposentando. Eu não tenho o tempo de serviço do IRNO, mas eu tenho 40 anos de serviço. Eu tenho 10 anos de advocacia trabalhista e mais de 20 aqui dentro. A estrutura das varas, gente, é da época que eu trabalhava com máquina de escrever. Todas essas inovações aqui, e nós estamos com a carcaça do carro daquela época. A minha filha, ela trabalha numa multinacional, que o chefe dela mora em Munique, e são 20 pessoas, só ela é do Brasil. São vários países. Eles se encontraram em meio ano, uma vez em Buenos Aires. Então, tem cabimento nós ter uma estrutura estanque, como nós temos, de cada vara, e não ter pessoal, às vezes, para as coisas normais, porque a gente está engessado. Eu acho que nós temos que trabalhar para ter um gabinete
como os desembargadores têm, né? Um gabinete com mais assessor, com um assistente de audiência junto no gabinete, ver as funções, as atribuições que tem que estar junto com o juiz. Agora, essas questões né, ordinatórias, é juntar todo mundo. E isso aí vai ser obrigatório pela questão de limitação orçamentária e de pessoal. Tá, depois eu abro só um pouquinho. Né? Então, juízes nós temos 5 varas, eram 6 com a Késia, né? Agora são 5 com o Irno, e nós tinha 4 remoções prontinhas para vir. Agora, com esse problema orçamentário, pelo que eu ouvi, talvez 2 que a gente ganhe, porque morreu o Horta. Quem não conhece, ele tinha 90 e poucos anos, não deixou pensão, e parece que morreu uma pensionista de um colega nosso, que não sei quem. Então, para abrir vaga para vir novo juiz, novo servidor, tem que morrer e não deixar ninguém. Não adianta morrer e deixar a pensão. Então, a partir de agora, todo colega que nós vamos perder é 1 a menos para trabalhar. Pense nisso. Então, nós já temos 5 vagas. Eu estou fora. O presidente da Matra está fora. 6. Está 1 no exterior. 7. 1 na sessão, assessor da presidência. 8. Né? Então, nós já temos aqui 8 juízes fora. Né? E a tendência, então, para o ano que vem é não contratar nenhum servidor, a não ser que alguém morrer e não tiver pensionista, e nem vir nenhum juiz, a não ser esses 2, talvez, que venham. E ainda tem 4 varas sem substituto, inclusive Palhoça não tem. Né? Então, são 12 hoje, né, sem pensar os que a gente está ouvindo falar que podem se aposentar nesse ou no próximo ano. Né? Então, nas palavras da presidente, nós temos que quebrar a resistência para que venha o novo. E o novo, gente, para mim, é a questão, no Inova também fala em gestão, né? A gestão das varas, nós vamos ter que mudar a gestão. Também usando a palavra do Rui Espíndola, a disputa da vontade de poder e a vontade de constituição. A resistência para nós mudar essa estrutura de primeiro grau é uma resistência de poder, para mim, né, dizer, o meu diretor, a minha vara, né? Isso aí, eu acho que não podemos mais resistir a isso, até questão de saúde. Senão, daqui a pouco, nós não vamos mais ter servidores em algumas varas e nós vamos ter colegas que vão ter problemas também de saúde. Então, a minha ideia, né, que eu defendo é que haja também uma reestruturação de primeiro grau, né, que seja pensada e que passemos a pensar dentro do que nós temos, porque não adianta mais a gente pensar em manter a estrutura que nós estamos acostumados a trabalhar, e se com todas essas mudanças das rotinas do trabalho, que a gente fala, não sei, se nós formos resistir a mudar a nossa estrutura, fica até meio contraditório. A gente fala dos outros, mas agora, na nossa casa, nós não podemos mudar. E vamos ser forçados a mudar, infelizmente, por problema orçamentário e de pessoal. A gente vai chegar uma hora, o pessoal vai dizer, é o único jeito de nós sobreviver. Então, era isso, gente. Então, a ideia também eu gostaria agora de ouvir, né? Não sei se temos mais tempo ou não, né? Porque a gente tem que aproveitar esses fóruns, que é esse novo aqui. Temos também o evento da Escola Judicial no segundo semestre, que a gente sempre discute questões administrativas e
e a gente pode apresentar propostas. E também eu soube que o próprio CSJT, por um ato agora de maio, criou um grupo de trabalho, que ainda não sei se já foram designadas pessoas, né, para reformular a questão estrutural da Justiça do Trabalho. Então, é um momento ali de nós atuar, intervir, né, e exigir e pedir mudanças que nos levem a uma situação que a gente tenha condições de trabalho. Obrigado.